Você já reparou como a gente vive esperando? Esperando o momento certo, esperando se sentir pronta, esperando ter mais confiança, mais tempo, mais dinheiro, mais energia, e com isso a vida, ó, vai passando. E eu acho que uma das verdades mais importantes que a gente tem que aceitar é essa: o momento perfeito não existe. Porque pensa comigo, quantas vezes você já falou assim: não, agora não. Semana que vem eu começo. Quando as coisas estiverem mais organizadas, eu faço. Só que esse quando tudo estiver melhor, ele quase nunca chega. Sempre tem alguma coisa, sempre tem um problema para resolver, sempre tem uma insegurança, sempre tem alguma parte da vida bagunçada. E se a gente decide começar só quando tudo estiver no lugar, a gente corre o risco de nunca começar. É como se você estivesse na praia, olhando para o mar e dissesse: eu só vou entrar quando não tiver mais onda. Mas olha só, o mar sempre vai ter onda. E a vida também. Nunca vai estar tudo calmo, tudo perfeito, tudo fácil. E tudo bem, porque a vida real não funciona assim. O problema é que quando a gente espera demais, isso vira um hábito. Porque primeiro você fala: eu começo semana que vem. Aí semana que vem chega, aí você fala: não, essa semana tá corrida. Depois vira mês que vem, depois quando eu estiver pronta, depois quando eu estiver melhor. E sem perceber, você vai se tornando a pessoa que quer mudar, quer começar, quer viver algo novo, mas nunca sai do lugar. A gente acha que primeiro precisa se sentir segura, pronta, confiante, para só depois começar. Mas na prática, quase sempre é o contrário. Você começa mesmo com medo, começa mesmo insegura, você começa mesmo imperfeita. E é ali no caminho, conforme você vai avançando, que a confiança ela vai sendo construída. Eu mesma já vivi muito isso. Teve uma fase em que eu queria muito começar um projeto, sabe? Eu pensava nele o tempo inteiro. Eu sabia que aquilo fazia muito sentido para mim, mas eu ficava adiando. E aí eu dizia para mim mesma que eu precisava me preparar melhor, que eu precisava de mais tempo, de um plano, que eu precisava de mais clareza. Só que no fundo não era só preparação, era medo. Medo de não ficar bom, medo de ser julgada, medo de começar e perceber que eu não estava tão pronta quanto eu queria estar. Então eu ficava naquele lugar estranho, parada por fora e com a mente pesada por dentro, aquela ansiedade, aquela coisa de saber que eu poderia ter feito algo, mas não fiz. E isso cansa, sabe? Cansa muito, porque quando uma parte sua quer ir e a outra parte ela te segura, você fica dividida e essa divisão pesa. Até que teve um momento que eu pensei, quer saber? Eu vou começar. Não vai ser perfeito, não vai ser grandioso, não vai ser impecável, mas eu vou começar pequeno. E foi aí que tudo mudou, porque eu percebi que esperar estava me dando muita ansiedade. Mas começar, mesmo de um jeito simples, me deu direção, me deu momentum, como dizem em inglês, né? Essa expressão, que é de você sentir que você está avançando, sabe aquela sensação de, poxa, eu fiz, eu comecei. E isso faz muita diferença, porque muita gente acha que espera porque está sendo prudente, está sendo madura, está sendo cuidadosa. Mas muitas vezes o que a gente chama de esperar o momento certo é só um medo bonito, bem disfarçado. Às vezes é medo de fracassar, às vezes é medo do julgamento e às vezes é só perfeccionismo. Às vezes é falta de confiança e em muitos casos é porque aquela tarefa, aquele projeto parece ser grande demais. E quando uma coisa parece grande demais, o nosso cérebro, ele faz o que ele acha que é mais seguro pra gente. Ele paralisa. Só que a gente sabe que o que é seguro nem sempre é o que faz bem. A zona de conforto não é um lugar bom para você evoluir. É como um passarinho na gaiola. Ali dentro, ele está seguro, ele está protegido, mas ele não foi feito para ficar preso. Ele foi feito para voar. Você pode até ficar num lugar que é conhecido, que você se sente protegida, sem se arriscar de verdade. Mas isso não significa que você está vivendo o que você poderia viver. E às vezes a gente vive assim também como um passarinho. A gente vive segura, mas travada, protegida, mas estagnada, pensando demais e se movendo de menos. É como se você segurasse uma semente na mão
e dissesse assim: um dia eu planto. Mas se você não pegar essa semente e colocar ela na terra, ela nunca vai virar uma árvore. E é por isso que, em vez de esperar o momento perfeito, você precisa começar no momento que você está agora, no momento que você tem hoje, com o tempo que você tem, com a energia que você tem, com a coragem que você tem hoje. Não precisa ser uma hora livre. Às vezes 10 minutos de alguma coisa já mudam tudo. Esses 10 minutos repetidos ali todos os dias é a sementinha lá, ó, que você vai colocando e vai regando. E o segredo aqui não é querer fazer tudo de uma vez, é sair da inércia. Pense em um avião. Na hora de decolar, ele precisa de muito esforço, muita força, muita potência. E é justamente no começo que ele mais exige energia, porque sair do chão, gente, dá trabalho. Mas depois que o avião ele ganha altitude, o voo ele se estabiliza. E com a gente é assim também. Muitas vezes o mais difícil não é continuar, é começar. E muita gente está frustrada porque acha que o problema é porque está indo devagar demais. Mas às vezes o problema não é nem a velocidade. O problema é que a pessoa nem começou. Então, para trazer isso para o lado prático, eu diria o seguinte: primeiro, seja clara com o que você quer. Não fica só no quero mudar de vida, isso é muito amplo. Dá nome para a coisa. Quero começar tal projeto. Quero cuidar melhor da minha saúde. Quero voltar a estudar. Quero gravar vídeos. Quero começar a me posicionar. Quando você dá nome para o que você quer, fica mais real. Segundo, faz o primeiro passo ficar pequeno. Pequeno de verdade a ponto de não te assustar. Porque muitas vezes o que trava a gente não é o objetivo, é o tamanho irreal do primeiro passo que a gente imagina. Muitas vezes eu queria algo e aí, quando eu pensava no primeiro passo, aí meu cérebro já falava: nossa, pelo amor de Deus, muita coisa. Então, em vez de pensar em tudo, pensa só no primeiro movimento. Por exemplo, se você quer começar uma rotina saudável, não precisa querer mudar toda a sua alimentação, querer treinar todos os dias, querer acordar todos os dias 5 horas da manhã para correr. O primeiro passo pode ser só fazer uma caminhada de 10 minutos, ou beber mais água hoje, ou fazer uma refeição mais saudável. Tá vendo que não precisa ser tudo? Você não precisa querer mudar sua vida tudo em um mês, em um dia, porque não vai dar, você vai se frustrar e aí você vai regredir. Se você quer começar a criar conteúdo para a internet, para as redes sociais ou aqui para o YouTube, você não precisa sentar e pensar num projeto inteiro, em 10 vídeos, em identidade visual, em tudo ao mesmo tempo. O primeiro passo pode ser só abrir o bloco de notas do seu celular ou pegar um papel e uma caneta e anotar 3 ideias que você teve. Só isso. Terceiro, defina um momento real. Não qualquer dia, qualquer hora, depois eu começo. Defina algo mais concreto. Por exemplo, hoje, mais tarde, depois do almoço. Porque quando você marca, a chance de acontecer aumenta muito. Quarto, aceita que vai ser imperfeito. Essa é duro de aceitar, porque eu não aceitava. Para mim tinha que ser tudo ali perfeitinho. Aceita que no começo pode ficar estranho, pode ficar bagunçado, pode sair não do jeito que você imaginou, mas é assim. Todo mundo que começa tem esse começo imperfeito, esse começo estranho. É assim que a gente avança. E por último, repete. A repetição aqui é muito importante. Porque não é um ato isolado de coragem que muda uma vida. Não é um dia você ir lá e fazer e achar que vai mudar de vida por um dia. Não. O que muda uma vida são pequenos atos repetidos, dia após dia. É isso que vai criando consistência. É isso que vai fortalecendo você. É aí que você vai se tornando uma pessoa mais autoconfiante. É isso que vai fazendo o novo deixar de parecer tão difícil, sabe? Deixar de ser aquele bicho de 7 cabeças. E no fim, gente, a grande mensagem talvez seja essa. Você não precisa esperar se sentir pronta. Você só precisa começar. Então, eu quero te deixar com uma pergunta. O que você está adiando nesse momento da sua vida? E qual é o menor passo que você pode dar hoje, que você pode iniciar hoje? Não amanhã, não depois de amanhã, hoje. Porque o momento perfeito ele não vai chegar. Mas esse momento aqui já pode ser o seu começo.